Olá, querido amigo, estimado irmão, pela graça de Deus, estamos aqui para juntos aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor, essa palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. Convido a todos, irmãos e irmãs, para compreendermos, para estudarmos a palavra do Senhor e buscarmos em Cristo Jesus a compreensão do seu querer para a nossa vida. Deus, ele é o supremo doador. A doação ocorre quando alguém entrega algo próprio, seu, a outra pessoa. Então, a doação é um ato de dar um bem próprio a outra pessoa. E Deus se doou em Cristo Jesus a cada um de nós quando fez o plano da salvação, o plano para nos salvar do pecado, das mãos do inimigo. Então, Deus, em Cristo Jesus, se fez homem e viveu aqui nessa terra. Foi açoitado, foi humilhado, foi caluniado, e chegou ao ponto de morrer por cada um de nós, foi crucificado. Tudo isso por amor, tudo isso tanto por nos amar, né? E Deus é o maior exemplo, então, de doação. Ele é o supremo doador, como diz essa lição aqui. E é o que nós vamos aprender nessa lição, que revela um pouco do caráter de Deus, aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz por cada um de nós e fez e continua fazendo e fará muito mais, né? Então Deus, ele é o amor, e o seu amor está expresso na criação do ser humano. O seu amor está expresso em dar a sua graça redentora a cada um de nós. O seu amor está expresso em enviar Cristo Jesus, o nosso Salvador, para morrer em nosso lugar. Então Deus é o supremo doador. Ele nos ama sem medida. Por isso ele faz grandes esforços para que nenhum homem venha a se perder, mas que todos venham a conhecer a Cristo e a serem salvos por Ele, por meio da sua graça. Diz assim, Tiago 1, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, o dom perfeito que Deus nos entregou, o maior dom, foi Cristo Jesus, ao morrer na cruz para nos salvar. Diz assim o Espírito de profecia, Deus é amor. Amor, luz e alegria fluem dele, como raios de luz solar para todas as suas criaturas. É sua natureza doar. Sua própria vida é o fluxo de um amor altruísta. O primeiro tópico vem nos falando sobre distinções do caráter de Deus. Precisamos entender, pelo menos o mínimo, como traz a palavra do Senhor, como funciona o caráter de Deus, como é o caráter de Deus, o seu verdadeiro caráter. E a palavra de Deus revela o caráter de Deus. Por isso nós devemos sempre estar buscando a estudar a palavra do Senhor, porque da palavra do Senhor nós temos o conhecimento do verdadeiro caráter do Senhor para com o ser humano. A letra A. Após conceder vida à humanidade, o que mais Deus providenciou? Gênesis 2, 7 a 15. Porque isso é uma bênção para nós. Então, irmãos, Deus, na sua bondade, na sua onisciência, Deus, ele criou o ser humano, providenciou para o ser humano um lugar para morar, o Jardim do Éden. E dentro desse Jardim do Éden, Deus providenciou algo muito importante para o ser humano, o trabalho. Deus providenciou o trabalho para o ser humano não ficar ocioso. Então, Deus chamou o ser humano, homem e mulher, para que fossem seus representantes ali no Jardim do Éden, administradores dos seus bens, dons e talentos. Então Deus queria que o homem não ficasse apenas vagando ali naquela beleza de jardim, mas que o homem trabalhasse, produzisse, plantasse, colhesse e fosse um verdadeiro administrador dos bens que o Senhor havia lhe confiado, né? Então Deus incumbiu ao ser humano a administração, né? A mordomia ali do Jardim do Éden. Então Deus, ele providenciou bênçãos ao ser humano, né? Deus providenciou o trabalho aos seus filhos. Por quê? Porque o trabalho dignifica o homem, o trabalho dignifica a mulher, abençoa o homem e a mulher, faz o homem e a mulher se sentirem especiais, se sentirem, né, como pessoas que têm um objetivo. O trabalho faz a vida do ser humano ter mais sentido. O trabalho honesto, o trabalho equilibrado, faz o homem
ver o sentido da vida. Então Deus providenciou Adão e Eva ali, né, o trabalho, incumbiu o ser humano de serem seus administradores, mordomos da sua graça. Então o trabalho é uma bênção, né? Porque isso é uma bênção. É uma bênção porque é um dom de Deus, né? O homem encontra sentido quando trabalha. É dali que ele recebe seu salário, é dali que ele mantém a sua família. Então é bênção de Deus. Diz aqui Eclesiastes 5, 12 e 18. O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Assim, descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Então aqui está o resultado do trabalho. O homem come, se mantém, mantém a sua família, e Deus abençoa o trabalho honesto. Deus abençoa o homem que busca trabalhar a encontrar um verdadeiro sentido na sua vida, né? Então não importa qual seja o seu trabalho, qual seja a sua profissão, sendo que seja uma profissão honesta, que seja feita de forma equilibrada, não importa quem é o seu chefe, o importante é que você faça o seu trabalho para a honra e para a glória de Deus, né? Então nós devemos entender tudo isso para que possamos compreender também o caráter de Deus, que Deus ele pensa no ser humano, pensa no bem-estar do ser humano, até no trabalho. Né? Deus criou o homem com propósitos, né? E até no trabalho do ser humano, no que o homem deveria se ocupar, Deus pensou. Adão não devia ficar ocioso. Ao terminar de criá-lo, Deus lhe concedeu um trabalho. Devia se ocupar e encontrar felicidade no cuidado daquilo que Deus havia criado. E como resultado desse trabalho, os frutos do jardim do Éden supririam abundantemente suas necessidades. A letra B. Que evidências diárias revelam o abundante amor de Deus por nós? Que evidências diárias revelam o amor de Deus por nós? E esse amor que é grande por nós, né? Salmos 36, 5 a 9, Lamentações 3, 22 e Atos 14, 17. Então, irmãos, Deus ele diariamente revela o seu amor, a sua graça para com o ser humano. Deus abençoa tanto bons como maus, dando sol, dando a chuva, permitindo que a terra produza frutos. O homem trabalha, planta ali, e Deus permite as estações do tempo, as estações que ocorrem aqui nesta terra. Deus permite e permite que a terra produza frutos para a manutenção do homem, embora sejam homens fiéis e homens infiéis, mas Deus abençoa todos nesse mundo, né? Todos aqueles que fazem a sua parte, que trabalham. Deus, então, ele manda chuva, abençoa todos, mostra o seu cuidado para com o ser humano. Então, tudo isso são evidências do bom caráter de Deus, né? Tudo isso são evidências diárias que revelam o grande amor de Deus para com o ser humano. Deus ele tem o cuidado, mesmo das pequeninas coisas, tem cuidado dos animais, tem cuidado das plantas e muito mais do ser humano. Nós podemos ver, ao analisar a nossa própria vida, o cuidado que Deus tem tido para com cada um de nós, nos dando trabalho, nos dando alimento, e mesmo em momentos de dificuldade, Deus vem nos suprindo, vem nos guiando. Então, assim Deus revela ao ser humano também misericórdia, né? Porque Deus abençoa até os homens maus. Então Deus, e os homens bons, os homens maus, Deus revela misericórdia para com todo o ser humano, mesmo nós sendo pecadores, porque todos nós somos pecadores. E mesmo aqueles que não buscam a presença do Senhor, Deus também abençoa. E todos nós somos pecadores, somos alcançados pela graça de Deus, que são reveladas no seu cuidado, né? Cuidado da sua mão para cada um de nós. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 36, verso 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Lamentações 32, 22. Lamentações 3 e 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, e grande é a sua fidelidade.
Diz assim a palavra do Senhor na nota, o Espírito de Profecia, no livro Exaltai-o, página 62. Somos gratos a Deus por todo o momento da existência e por todos os confortos da vida. O Senhor deu vida às árvores e vinhedos que criou. Sua palavra pode aumentar ou diminuir a produção dos frutos da terra. Se os seres humanos abrissem a mente para compreender a relação entre a natureza e o Deus da natureza, haveria muito mais reconhecimento fiel do poder do Criador. Sem a vida de Deus, a natureza morreria. As obras criadas dependem dele. Deus concede propriedades vivificantes a tudo o que a natureza produz. Devemos considerar as árvores repletas de frutas como um presente de Deus, do mesmo modo como ele colocasse esse fruto em nossas mãos. Então vemos aqui, irmãos, o grande cuidado de Deus para cada um de nós, nos concedendo cuidado, trabalho, alimentação e tudo aquilo que é necessário para a nossa mantença como ser humano, para a nossa vida, cuidando de cada um de nós nos mínimos detalhes. O segundo tópico vem nos falando o maior dos dons. A letra A, qual é o maior dos dons de Deus? João 3,16, Efésios 2, 4 a 7. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então vemos aqui, irmãos, o maior dom, o maior presente de Deus para a humanidade. O maior presente que Deus deu aos seres humanos foi Cristo Jesus, o nosso Salvador. Enviou a Cristo, o seu Filho, para nos salvar do pecado, nos livrar dos arredios de Satanás, das garras de Satanás, das garras do inimigo, para nos redimir do pecado. Então Cristo Jesus veio ao mundo, morreu em nosso lugar. Esse é e foi o maior dom que Deus deu ao ser humano. Esse é o maior presente que Deus deu para cada um de nós. A nossa salvação por meio de Cristo Jesus. O que nós estamos fazendo com esse dom? O que nós estamos fazendo com esse presente? Cada um de nós devemos repensar a nossa vida, né? O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida estava entre eles, o povo judeu, mas rejeitaram o maior dom que o céu poderia conceder. O povo judeu rejeitou a Cristo no passado. E nós estamos rejeitando a Cristo? Por nossas palavras, ações, atitudes? Precisamos analisar também. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com um amor mais forte que a morte. Ao entregar seu Filho, ele derramou todo o céu num único dom. A vida, a morte e a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, a súplica do Espírito, o Pai operando sobre as trevas de todos, o Pai operando através de todos, o interesse incessante dos seres celestiais. Tudo isso está envolvido na redenção humana. Então Deus, querendo salvar a raça caída, fez o plano da redenção e fez todo o possível, não mediu esforços para salvar a cada um de nós, e deu o seu próprio Filho, o seu único Filho em favor de cada um de nós. Moveu, céus e terras, céu e terra para salvar, para perdoar, para regenerar o ser humano. Cristo nos comprou pelo preço do seu próprio sangue, pagou o valor da nossa redenção. E se vamos nos apoderar do tesouro, ele nos pertence como um dom gratuito de Deus. Então, Cristo, o maior dom que Deus nos deu, a salvação eterna em Cristo Jesus. Precisamos ter um relacionamento com Cristo dia a dia, pois a Ele pertencemos. Dele viemos e para Ele devemos voltar, se assim nós nos entregarmos ao Senhor. A letra B. Quando seguimos a Cristo, que dom o Pai promete a Ele? João 6, 37 a 38, João 17, 24.
Porque este fato deveria nos animar? Diz assim o texto de João 6,37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. 1 Tiago 1, 17, 18. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então vemos aqui, irmãos, quando seguimos a Cristo, que dom o Pai promete a ele. Cristo se entregou por cada um de nós. E Deus promete a Cristo, o Pai promete a Cristo, dar a cada um de nós a ele, dar o ser humano a ele como recompensa do seu sacrifício. Então Deus prometeu a Cristo nos dar a ele como recompensa pelo seu sacrifício. E é desejo de Cristo estar conosco. É o desejo de Cristo nos levar ao céu, para que possamos morar eternamente com ele. Então, a todo aquele que aceita Cristo como seu salvador pessoal se torna filho de Deus, né? Agora se volta eternamente para Jesus, né? Por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos parte da família de Deus. E aqui Jesus está falando, Senhor, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, né? Então, todo aquele que aceita Cristo como salvador pessoal, é dado a ele o direito de salvação. Então, pertencemos a Cristo pela redenção, pela criação e agora pela redenção, porque Cristo morreu por cada um de nós. Deus, ele devolve o ser humano às mãos do seu Criador, porque Cristo foi o agente principal da criação. Colocou a mão na massa ao criar o homem. E vamos dizer assim que o homem se desviou dos seus caminhos e Deus perdeu o homem por causa do pecado, mas agora ele resgata o ser humano, resgata cada um de nós pela salvação em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo. E é o desejo de Cristo que estejamos com ele de volta para sempre, nas mansões celestiais, juntamente com Cristo, com ele e Cristo, com Deus o Pai, com o Espírito Santo. Esse é o desejo de Cristo, estar conosco por toda a eternidade. Então nós devemos nos alegrar por isso. Devemos nos alegrar pela oportunidade de salvação em Cristo Jesus, pela oportunidade de arrependimento, pela oportunidade de regeneração, de vida eterna, que ele nos dá a cada dia, né? Então, o Pai nos deu Cristo como presente e o Pai nos devolveu a Cristo como presente para ele, como recompensa do seu sacrifício. Também somos um dom que Deus dá a Cristo Jesus. E o maior dom que Deus nos dá como seres humanos é Cristo Jesus na nossa vida, o Salvador que pagou o preço na cruz do Calvário, morrendo por cada um de nós. Precisamos então considerar os princípios aqui da palavra de Deus e entender que somos especiais diante do Senhor Deus, diante de Cristo Jesus, pois ele nos considera como primícias, né? Algo importante da criação, a principal parte da criação, a primeira parte da criação. E ele deseja então que voltemos a ter um verdadeiro relacionamento com ele, reconhecendo então que somos recompensas de Cristo para a vida futura, para a salvação, para a eternidade. Nunca poderemos calcular o quanto Deus ama os seres humanos. O universo está cheio de provas da sua benevolência sem medida. Então tudo isso que aconteceu, o plano da salvação, a morte de Cristo na cruz, tudo isso faz parte. Tudo isso aconteceu por causa do amor incalculável de Deus por cada um de nós. Cristo possui direitos sobre todos neste mundo. Tudo por meu Pai me foi entregue. Tudo quanto o Pai me dá é meu. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo no céu e na terra está a seu serviço. O grande dom do amor celestial não devia ficar preso no seio do Pai, porém pertencia a Cristo para conceder aos seres humanos necessitados. Cristo está cheio de graça e verdade, ele é tudo em todos. Então, que nenhum ser humano tome a glória para si mesmo,
A glória deve ser dada unicamente ao Filho de Deus. Agora e para sempre ele deve receber todos os louvores. Pelo fato de sermos o dom de seu Pai e a recompensa de sua obra, Jesus nos ama. Ama-nos como a seus filhos. Leitor, ele ama você. O próprio céu não pode conceder nada maior e nada melhor. É seu privilégio confiar no amor de Jesus pela salvação da maneira mais plena, segura e nobre. Diga, ele me ama, ele me recebe, confiarei nele, pois deu a vida por mim. Nada dissolve tanto a dúvida quanto entrar em contato com o caráter de Cristo. O terceiro tópico vem nos falando quem é Cristo. A letra A, ao reverenciarmos o Pai Celestial como Criador, o que devemos entender também sobre Jesus Cristo? Hebreus 1, de 1 a 3, João 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, nós temos que entender que Cristo era o Verbo que se fez carne. Cristo estava na criação juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, ao fazer o mundo, ao criar o mundo, ao criar o ser humano. Cristo também é Deus. Ele foi, o agente principal da criação. Criou o homem e a mulher, a imagem de Deus os criou. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada que vemos se fez, Então, Cristo, o agente principal da criação. E ao reverenciarmos o Pai como Criador celestial, também devemos entender que Cristo também é Criador. Que Cristo também é Deus. Cristo também é o ser principal agente da criação. Ele existe desde o início, ele não é criatura de Deus, mas também é Deus e Criador. Alguns ensinos humanos ensinam que Cristo é uma criatura de Deus. Não, ele já existia, ele era Deus desde a eternidade e foi o agente principal da criação. Estava com Deus desde a eternidade e também é Deus. Se Cristo fez todas as coisas, então já existia antes de tudo. As palavras pronunciadas a esse respeito são tão decisivas que ninguém precisa ficar em dúvida. Cristo era Deus essencialmente e no mais alto sentido. Estava com Deus desde a eternidade, Deus sobre todos, bendito para sempre. Cristo, a palavra, o unigênito de Deus, era um com o Pai eterno, um em natureza, no caráter e em propósito, o único ser em todo o universo que poderia entrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Por Cristo, o Pai operou na criação de todos os seres celestiais, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. E a Cristo, igualmente, com o Pai, todo o céu prestou fidelidade. Então, o governo de Deus, nesse governo existem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 fazem parte do governo de Deus, esses 3 são Deus. E Cristo, essencialmente, aqui, uma das peças principais na criação. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus derrubando todas as teorias humanas para que ficam falando que Cristo é apenas uma criatura, Mas Cristo é essencialmente Deus em harmonia com o Pai e com o Espírito Santo, trabalhando em prol da salvação do ser humano. A letra B, com base em que Cristo tem direito à nossa adoração e discipulado. Com base em que Cristo tem direito à nossa adoração e discipulado, Efésios 3, verso 9, Filipenses 2, 5 a 10. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então temos aqui, irmãos, com que base Cristo tem o direito à nossa adoração e discipulado, por que devemos seguir a Cristo. Então Cristo, ele é o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Cristo é Deus. Então Cristo ele tem todo o direito à adoração, pois ele também é Deus, ele também é o Criador. Ele é o agente principal da criação. Deus fez tudo por meio do seu Filho. Deus resgatou o homem por meio do seu Filho Cristo Jesus, por meio do plano da redenção, onde Cristo é o agente principal, morrendo na cruz por cada um de nós, né? E sendo Deus, Cristo, ele fez algo muito importante. Ele, sendo Deus, abriu mão da sua divindade, desceu ao mundo e morreu como homem. Né? Ele abriu mão, humilhou-se a si mesmo, a ponto de descer e aceitar morrer e da pior morte, a morte de cruz, em nosso favor. Então Cristo, como Deus, abriu mão da sua divindade e veio se oferecer como sacrifício para a salvação da sua criatura, o ser humano. Isso nós devemos compreender. Então Cristo deixou a sua glória, a sua divindade, veio na forma de homem e morreu em nosso lugar para nos dar o direito à vida eterna, para nos dar o direito à salvação eterna. Por isso nós devemos voltar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor a Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo seu sacrifício também por nós, porque Ele nos deu a sua vida, né? Que possamos então prestar a devida honra e glória e homenagens e louvor a Cristo Jesus, aquele que deu o seu sangue na cruz em nosso favor. E a melhor maneira de darmos glória ao Senhor é obedecer a sua palavra, sermos fiéis ao seu querer em nossa vida diariamente. O maior presente que Deus poderia conceder aos homens concentrou-se no dom de seu Filho amado. O apóstolo diz: aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não manteve nada em reserva, não fornecerá também nenhum tempo de graça adicional. Se o dom inexprimível de Deus não levar o ser humano ao arrependimento, então nada mais moverá o seu coração. Muito importante essa nota. Não há nenhum poder mantido em reserva para atuar sobre a mente humana, visando despertar suas sensibilidades. Todo o caráter de Deus se revelou em seu Filho. Toda a amplitude das possibilidades celestiais é exibida para a aceitação humana no Filho do Infinito. O caminho para o retorno do homem a Deus e ao céu não tem barreiras. As incomparáveis profundezas do amor do Salvador foram demonstradas, e se essa manifestação do amor divino pelos seres humanos não é suficiente para atrair os homens a si, então nada jamais conseguirá. O apóstolo Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, declara de Cristo que tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A mão que sustenta os mundos no espaço, a mão que mantém de modo organizado em incansável atividade todas as coisas em todo o universo de Deus. É a mesma mão que foi pregada na cruz por nós. O quarto tópico vem nos falando um princípio celestial. A letra A. Que conceito fundamental devemos aprender com o exemplo da vida terrena de Cristo? Lucas 22, 27, Hebreus 5, verso 8, Hebreus 12, 2 e 3. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Ainda que fosse filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
Então nós vemos aqui, irmão, Cristo viveu o verdadeiro amor. Cristo viveu, ele deu a outra face ao seu inimigo, né? A quem o agredia. Ele foi obediente à palavra de Deus, viveu a abnegação, viveu o altruísmo, serviu a todos, deu o grande exemplo de servir, de serviço, né? Mostrou a sua verdadeira missão, servir ao próximo, servindo a Deus. Então, ele foi fiel ao Pai, ele revelou o verdadeiro amor de Deus por nós, sendo obediente à palavra de Deus. Então, aqui está o conceito fundamental, né? De viver o verdadeiro amor, de viver a verdadeira abnegação, de viver a verdadeira humildade. Cristo nos deixou o exemplo a ser seguido, né? Deixou o seu exemplo a ser seguido. Precisamos seguir o exemplo de Cristo a cada dia, diariamente na nossa vida. Ele deu-nos o exemplo de verdadeiro serviço, abnegado, com humildade, mansidão, compaixão. Em todas as situações da vida, Cristo nos deu o exemplo. Ele foi o exemplo e ele é o exemplo a ser seguido. Suportou todas as angústias, né? Todas as afrontas e dificuldades. Então aqui precisamos entender, precisamos seguir o exemplo de Cristo para que possamos também alcançar a sua graça a cada dia em nossas vidas. O fundamento do plano da salvação foi entregue em sacrifício. Jesus deixou as cortes reais e tornou-se pobre para que, por sua pobreza, enriquecêssemos. Todos os que compartilham dessa salvação comprada para eles em sacrifício infinito pelo Filho de Deus, seguirão o exemplo do verdadeiro modelo. Cristo era a principal pedra de esquina, devemos construir sobre ela. Cada um deve ter um espírito altruísta, de sacrifício. A vida de Cristo na terra era abnegada, marcou-se pela humilhação e sacrifício, e os homens participantes da grande salvação que Jesus desceu do céu para lhes conceder, se recusarão a seguir o seu Senhor e a participar de sua abnegação e sacrifício? Se Cristo morreu por nós, se entregou, se abnegou por nós, nós também iremos negá-lo ou iremos seguir o seu exemplo e iremos nos entregar a ele? Precisamos então analisar. A letra B. Em que sentido devemos seguir alegremente o exemplo do sacrifício de Cristo? Em que sentido devemos seguir alegremente o exemplo de Cristo, do sacrifício de Cristo? 1 Pedro 2 e 21. 1 Pedro 2 e 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Em que sentido devemos seguir alegremente o exemplo do sacrifício de Cristo, irmãos? Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Em tudo ele foi tentado, em todas as coisas foi vitorioso, suportou a humilhação, padeceu perseguições. E precisamos então buscar ter o exemplo de Cristo em nossa vida como impulso para praticarmos as verdades. Precisamos praticar as verdades como Cristo praticou. Precisamos ter humildade, a humildade que Cristo teve. Precisamos de santificação, sacrifício vivo diário, o mesmo sacrifício que Cristo passou, de se entregar a Deus diariamente, buscando a libertação do pecado. Então precisamos de santificação, buscar a santificação todos os dias. Precisamos seguir o que Cristo fez, obediência à palavra do seu Pai, obediência à palavra de Deus, né? Devemos não nos conformar com esse mundo, ou seja, nós não devemos seguir a influência desse mundo, não devemos tomar a forma desse mundo, mas devemos buscar a transformação em Cristo Jesus. Então, como servos, devemos seguir o nosso Senhor. Ele, sendo Senhor, padeceu todas as coisas, nós, como servos, não padeceremos? Ele, como Senhor, morreu por causa da verdade. Se preciso for, nós, como servos, também devemos morrer em prol da verdade, da palavra do Senhor.
Cristo sacrificou tudo pelo homem, visando possibilitar-lhe alcançar o céu. Agora o homem decaído deve demonstrar que se sacrificará por Cristo visando obter a glória imortal. Aqueles que têm qualquer compreensão justa da amplitude da salvação e de seu custo nunca reclamarão por terem de semear em lágrimas, e que o conflito e o altruísmo são o salário do cristão nesta vida. Cristo desprezou sua glória, seu domínio, suas riquezas e buscou aqueles que estavam perecendo no pecado. Humilhou-se por nossas necessidades para que nos exaltasse ao céu. Sacrifício, abnegação e benevolência altruísta eram as características de sua vida. Ele é o nosso padrão. Você tem imitado o modelo? Está aí a pergunta para nós. Temos imitado a Cristo? Temos realmente buscado seguir o exemplo de Cristo alegremente? As palavras não pertenceis a vós mesmos, fostes comprado por preço. Deveriam ser memorizadas para que possamos sempre reconhecer o direito de Deus aos nossos talentos, nossa propriedade, nossa influência e nosso eu. Devemos aprender a tratar esse dom de Deus na mente, na alma e no corpo para que, como uma posse comprada por Cristo, possamos prestar-lhe um serviço agradável e saudável. O quinto tópico vem nos falando graça concedida. A letra A, o que é a graça e por que é essencial à nossa salvação? Romanos 5, 6 e 9, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, a graça de Deus é um dom imerecido para cada um de nós. Nós não merecemos, é um presente de Deus que ele nos dá porque nos ama. E esse dom imerecido é sua graça revelada em Cristo Jesus, onde Cristo morreu por cada um de nós, mesmo sendo nós pecadores. Então nós não merecemos a graça do Senhor. É um favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecemos, mas ele nos dá como presente porque nos ama. Então nós precisamos entender, né? Por causa do sacrifício de Cristo, Deus revelou a sua graça. Então todos nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Todos nós precisamos compreender a graça de Deus e aceitar essa graça, esse favor imerecido, esse presente que Deus nos dá a cada dia, né? É importante a graça de Deus e é necessária para a nossa salvação, é necessária para voltarmos a ter comunhão com o Pai por meio de Cristo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nosso Salvador, pela graça de Deus, nós somos justificados, somos perdoados, somos santificados diariamente quando nós aceitamos a Cristo, porque é uma luta diária, somos perdoados dos nossos pecados, né? Nós não merecemos, mas Deus, por nos amar, ele nos oferece a sua graça em Cristo Jesus, já ofereceu a sua graça irrestrita por cada um de nós, em Cristo Jesus, ao nos salvar, nos dando a oportunidade de salvação. Graça é favor imerecida e o crente é justificado sem nenhum merecimento próprio, sem qualquer reivindicação a ser oferecida a Deus. A graça é a forma que Deus mostra que a glória do homem está lançada ao pó. Precisamos e dependemos somente de Cristo, né? Só em Cristo podemos ser salvos, não por nossas próprias obras ou por nossos próprios méritos, mas dependente totalmente da graça de Jesus. Ele é justificado pela redenção que está em Cristo Jesus, o qual está nas cortes celestiais como substituto e fiador do errante. A graça do Salvador é suficiente para subjugar o pecado. Então, quando nós vivemos na graça de Deus, nós procuramos viver em obediência e não vivemos mais uma vida de pecado. A letra B. Como devemos reagir à generosa graça de Deus? Como devemos reagir a essa graça, a esse favor imerecido de Deus em nossa vida? Efésios 2, 10, Tito 2 e 11.
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos neste presente século, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para remir de toda iniquidade e purificar a si mesmo um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, irmãos, se Deus nos amou e nos ama tanto a ponto de entregar o seu Filho na cruz do Calvário, nos dando a sua graça, nos justificando, nos perdoando, o que nós podemos fazer? Nós devemos retribuir esse amor. Então nós praticamos a vida de obediência, não porque as boas obras irão nos salvar, mas porque já fomos salvos em Cristo Jesus e em reconhecimento a esse amor que Ele nos tem. Vivemos em obediência, vivemos praticando as boas obras como forma de gratidão ao Senhor, obedecemos a sua palavra, buscamos viver em humildade, buscamos viver em mansidão, buscamos viver servindo a Deus, servindo ao próximo. Então a graça de Deus nos leva a praticar as boas obras, não porque para sermos salvos, mas porque já estamos salvos. E como gratidão à salvação que Deus nos deu, em gratidão à sua graça, nós então praticamos as boas obras para vivermos de acordo com a vontade do Senhor, por causa do seu amor, né? Por gratidão, vivemos uma vida de obediência à palavra do Senhor. Será que temos aceitado esse verdadeiro amor de Deus na nossa vida? Será que temos aceitado verdadeiramente o amor de Deus, a sua graça na nossa vida? Será que a graça de Deus tem me levado à obediência? Preciso analisar tudo isso para ver se estou de acordo com a palavra do Senhor. As boas obras têm algum valor real? Deus considera o pecador que comete pecado todos os dias impunemente com o mesmo favor que aquele que, através da fé em Cristo, tenta atuar com integridade? A Escritura responde, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus nos preparou para que andássemos nelas. Na providência divina, o Senhor ordenou, por seu favor imerecido, que as boas obras recebessem recompensa. Somos aceitos unicamente pelos méritos de Cristo, e as boas obras de misericórdia e atos de caridade que praticamos são frutos da fé e tornam-se uma bênção para nós, porque os homens serão recompensados segundo as suas próprias obras. Então, as boas obras são a materialidade da nossa fé. Se eu creio em Cristo Jesus, eu pratico, eu exteriorizo para o mundo, né? A minha fé, a verdadeira fé que eu sigo. Então, pratico as boas obras, porque sigo a Cristo Jesus e estou mostrando a minha fé nele. E aqui a palavra de Deus diz que as boas obras serão recompensadas também no futuro. É a fragrância dos méritos de Cristo que torna as boas obras aceitáveis a Deus. E é a graça que nos capacita para fazer as boas obras, pelas quais somos recompensados. Então nós praticamos boas obras para dar glória ao nome do Senhor, para honrarmos, para louvarmos o nome de Deus, para louvarmos o nome de Cristo, louvarmos o Santo Espírito. A soma de todas as boas obras não pode salvá-lo, mas, por outro lado, é impossível você se salvar sem boas obras. Então, as boas obras, elas andam junto com a fé. Não adianta eu falar que tenho fé, mas se não pratico as boas obras decorrentes dessa fé. Precisamos, então, aliar as duas coisas. Eu vivo essa fé e minha vida demonstra essa fé de forma material. Ela demonstra a fé pela qual eu vivo. Todo sacrifício que fizer para Cristo resultará em lucro eterno para você. Querido amigo, querido irmão, querida irmã, que possamos compreender a palavra do Senhor. Que o Santo Espírito de Deus venha abrir a nossa mente, nos dando a sabedoria divina.